Olá, chicos e chicas, guapos e guapas. Bom, tô aqui porque ontem eu fui lá no consulado de São Paulo, entreguei minha documentação. Preciso dizer que foi muito rápido, desde o envio do e-mail até o retorno deles. Foi meio estranho de início, porque eu enviei o e-mail dia 27 de abril e passou 15 minutos e eles já mandaram a resposta. Ó, se você enviou o e-mail do jeito que a gente pediu, então é só aguardar que a gente vai te enviar um e-mail com a contrassenha. E aí você agenda para trazer a documentação aqui no consulado. Bom, você fica meio apreensivo, porque você não sabe se mandou corretamente. E quem quiser uma ajuda nesse sentido, eu vou estar à disposição para explicar como é que manda isso daí certinho. Inclusive, no próprio site dos consulados, isso está bem explicado. Mas a gente acaba que tem algumas dúvidas, né? E essa experiência que a gente tem de cartório dá um pouquinho mais de leveza na hora desse entendimento. Bom, mas não passou 15 dias, olha a resposta deles mandando a contrassenha para mim e já me permitindo agendar para ontem. Feriado para nós, porque para a Espanha não era feriado, então eles abriram. E eu aproveitei que nós viajamos para Páscoa, fomos passar a Páscoa em São Paulo. E aproveitei e marquei para as 10h30 ontem. Cheguei lá, 10 horas, já estava lotado, abarrotado. Eles agendam mais ou menos 20, 30 pessoas a cada 15 minutos. Então tinha mais de 200 pessoas lá e eu esperei 1h10 em pé. E aquela apreensão, todo mundo falando uma coisa, meu advogado fez isso, eu fiz aquilo, tá? E a gente vê que o pessoal não tem muito entendimento, né? Bom, aí chegou a minha vez, por fim. Aí chegou a minha vez, uma senhora simpaticíssima, muito bacana, muito. Bom, vamos começar pelo começo. Aí ela pediu o documento do vovô, né? A certidão de batismo dele. E aí eu fiz o complemento, que eu tinha a certidão negativa de naturalização dele, eu tinha a certidão negativa de registro civil dele, porque lá na Espanha eu ainda não encontrei o registro civil dele, porque no cartório que nós fomos, o livro que poderia conter esse registro é um livro muito antigo, 1890, e as folhas estavam soltas e mandaram para a capital da província para poder reformar o livro e até então não voltou. Bom, além disso, me pediu comprovante de endereço, e aí eu quero abrir um parênteses aqui. Se você não tiver o comprovante de endereço em seu nome, só vai valer a declaração de imposto de renda, complicado, né? Ou aquele extrato da Justiça Eleitoral de que você vota na cidade tal, do estado tal. Perceberam? Então, para quem for para São Paulo, precisa de um comprovante no seu nome. E só serve energia, água e gás. Não serve outra coisa. Extrato de cartão de crédito, o que você quiser. Não serve. Não adianta. Eles estão separando as regiões pelo comprovante de endereço. E aí você tem que se virar. E aí pediram a minha certidão de nascimento. Aí eu fiquei meio incrédulo, eu falei, gente, mas o que me liga ao meu avô? Aí a moça falou, não, calma. Esse primeiro momento, a gente quer mais saber quem está pedindo. Pediram a cópia do meu passaporte, ou do RG, ou do CNH, tá? Então você tem que levar isso para lá também. Isso eu posso ajudar todos vocês na hora de... Calma que não é um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças é o e-mail. O e-mail tem que ser bem enviado. Bom, aí ela pediu e eu falei, escuta, mas o que me liga ao meu avô? Eu falei, não, calma. Nesse momento nós vamos analisar a documentação do seu avô e de quem está pedindo, né? E aí depois nós vamos te chamar num segundo momento para você trazer o restante da documentação. Foi desse tamanho. Curto, grosso, rápido, tranquilo, super tranquilo. A moça falou para mim, olha, o senhor tem até mais documentos do que o necessário, com certeza o senhor vai ser atendido com rapidez, né? Essa ida nossa, a minha e da Valesca, à Espanha foi excepcional. A gente tem encontrado o
O batismo do vovô foi emocionante. Essa é uma história que eu vou contar ainda num pequeno livro, alguma coisa ainda, e eu estou juntando documentação para isso. Bom, queria dizer para vocês que os piagudas, né, de modo geral, que queiram ou se interessem em pleitear pela cidadania espanhola, que te abre aí mais de 150 países que você pode entrar, inclusive Estados Unidos, mas te abre a Europa, e aí você vai ser um cidadão europeu, e você tem direito a trabalhar na Europa, né? Então tem que pensar bem. Só que vocês têm que entender que a lei ela já está estendida por 1 ano e ela vence em outubro. Então tem que correr. Eu já tinha o que tinha que ser feito em relação ao vovô, eu já fiz perante os cartórios, agora é só pedir certidões, porque eu cheguei no cartório que ele tinha casado em Ituverava e só soube que ele casou lá porque eu tirei a certidão de casamento do papai. Na certidão de casamento do papai falava que ele tinha casado em Ituverava e que ele era espanhol e que ele tinha nascido em São Vitório. E São Vitório era a província de Ourense, por isso que eu consegui chegar lá e fiz todo essa pesquisa, essa investigação e consegui chegar no lugar certo lá. Então, cheguei lá em Ituverava, não tinha o falecimento deles lá comunicado, aí eu fui para Ribeirão, fui para Rio Preto, pedi para comunicar tanto o falecimento do vovô quanto da vovó, e aí, conversando com os primos, soube que a vovó tinha falecido em Rio Preto, demorou 1 semana, encontrei o falecimento dela, comuniquei e agora as certidões saem completas e é isso. Então, o que eu quero dizer é que o caminho foi aberto para vocês e aí o prazo, só em Iturama que nós estamos tendo problema. Aqui em Iturama, para sair todas as certidões que eu pedi, demorou quase 30 dias. Mas eu pedi de muita gente, então pode ser que seja mais rápido a partir de agora. A Larissa está tirando algumas certidões aí, ela pode dizer para vocês, ou, sei lá, e o que se precisar, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, que vocês precisarem, dentro do possível, eu posso ajudá-los, e quero dizer que vou repetir, primeiro foi emocionante encontrar os dados do vovô, saber um pouquinho da nossa história, conhecer nossa região, é linda, maravilhosa, vocês têm que conhecer, que é a Galícia, somos galegos, e é isso aí. A questão de preenchimento de formulários, eu vou ajudar vocês também, mas lá no site dos consulados está tudo bem explicadinho, mas sempre no nome da gente segue o nome do pai, no caso, né? E vamos falar do vovô. Então, o Arturo Peaguda, e depois aqui no Brasil ele passou a ser Arthur Peaguda da Lama, Peaguda do pai dele e Lama da mãe. E aí, na hora de você preencher a documentação, deixa eu falar do papai. Papai, reduzindo Peaguda da Silva, da vovó, e assim vai. Bom, na hora de preencher o anexo 1, você tem, os anexos todos, você tem que colocar lá o nome. Então vai assim, o seu nome, Carlos Alberto, o primeiro sobrenome da sua mãe, Vilas Boas, primeiro sobrenome do seu pai, Peaguda, e o primeiro sobrenome da sua mãe, Vilas Boas. Então pode ser que esse daqui é o comprovante que eu peguei lá ontem. Olha só como é que vai ficar o meu nome. Carlos Alberto Peaguda Vilas Boas. Se isso acontecer, vai ser uma homenagem para a dona Virgília, que eu não tenho o nome dela. Lá na hora de fazer o meu registro, ficou Carlos Alberto Correia da Silva. E ficou errado, né? Bom, é isso aí. Estou aqui para ajudar vocês. Um besito a todos. Espero que tenham muita saúde e êxito na vida profissional, familiar e agora, quem sabe, espanhola.